Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno em clamor ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e da terra toda a face renovai. Estamos no 35º dia, nosso intercessor. É isso mesmo, o Espírito Santo, ele é um intercessor. É aquele que quando nós não sabemos mais orar, ele vem em nós com gemidos inefáveis, do qual nós não compreendemos, mas aquele que sonda os corações e as intenções recebe a nossa oração. Por isso que nós precisamos desse Espírito Santo, que seja o nosso intercessor, um paráclito, o doce hóspede da alma, a força do alto, a promessa do Pai para nós, aquele que Jesus prometeu: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei o Espírito prometido do meu Pai. Então clamemos o Espírito Santo, supliquemos, porque esse nosso intercessor quer fazer grandes coisas em nós e por meio de nós. E nessa nossa jornada dos 50 dias, nós vamos rezar a ladainha ao Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela vossa milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos, de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos. Nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos. Nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 35º dia. Estamos aí no nosso 35º dia, nosso intercessor. É isso mesmo, o Espírito Santo, ele é nosso intercessor. Aquele que perscruta os corações, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 27. Quando pensamos em intercessor, normalmente pensamos em Jesus Cristo, aquele de quem João disse: Filhinhos meus, isso vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1. A carta aos Hebreus, por sua vez, ressalta a única mediação de Jesus Cristo. Ele é o único e eterno sacerdote. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mão de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Hebreus 9, versículo 24. Mas se temos um único intercessor no céu, junto de Deus, como o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, insiste em afirmar que o Espírito Santo tem essa mesma missão. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Para entender, é preciso explicar que pelo batismo nos tornamos membros do corpo místico de Cristo. Vivemos no mistério da comunhão dos santos. É o Espírito quem atua, a voz intercessora de Cristo em nós. Por isso é legítimo que oremos uns pelos outros. Não sou eu quem rezo por você, é Cristo em mim que ora e intercede por meio do seu Espírito intercessor. Não poderíamos sequer rezar o Pai Nosso se não fosse na unção do Espírito intercessor. Jesus intercede junto ao Pai e o Espírito Santo intercede em nossos corações. Habitamos neste mistério orante da Santíssima Trindade, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A intercessão é uma solidariedade espiritual que une a terra ao céu. Os santos rezaram na terra e continuam orando no céu. Não há por que um evangélico autêntico não rezar a Ave Maria completa. Também a parte que diz rogai por nós. Um deles me disse que Maria não reza porque ela estaria dormindo. Prefiro imaginar que no coração de Deus todos estão bem acordados e orantes. Eu rezo por você, você reza por mim e Maria roga por nós. Então vamos orar ao Espírito para que Ele nos desperte, para que desperte o nosso coração, a nossa alma, para que nos faça chegar nas profundezas de Deus, para que faça de nós
Verdadeiros filhos de Deus, nos tire de tudo aquilo que nos prende, nos faça compreender os projetos e os desígnios de Deus para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo intercessor, orai em nós. Ora lá, baralá, iara lá, baralá. Ora lá, banda, canta em nós, Espírito, xerere, baralá, iara lá. Dá-nos um canto novo, ora lá, baralá, iara lá. Ensinai-nos como pedir como convém. Erere, bandara, lá, baralá, iara lá. Pois normalmente pedimos o que já temos ou não é essencial para a nossa salvação. Ora lá, bandari, ketere, baralá, iara lá. Vem com teus gemidos inefáveis, ó Santo Espírito, e ora em nós. Xerere, bandara lá, para que possamos receber o que Deus tem para nós. Ora lá, bandara lá, para que o nosso coração se conforme com a vontade de Deus. Erere, bandara lá. Ensinai-nos a ultrapassar, ó Santo Espírito, as prosperidades da terra e pedir os milagres do céu. Ora lá, baralá, iara lá, baralá, iara lá. Fazei de nós intercessores sensíveis às necessidades dos irmãos, Espírito Santo. Ora lá, bandari, ketere, baralá, iara lá. Ora lá, para que possamos orar assim uns pelos outros, xerere, bandara lá, baralá, e orar pela necessidade de toda a humanidade, xerere, baralá. Dai-nos um coração intercessor, Espírito, para que não fiquemos só naquilo que enxergamos, mas para que adentremos naquilo que Deus quer. Ora lá, bandara lá, para que a nossa intercessão ela possa ser profética, ela possa ser um instrumento de Deus. Xerere, bandara lá, baralá, iara lá. Erere, bandara lá. Permanece conosco, Espírito Santo, fica conosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.